Agora tem uma outra pauta muito importante, você que nos acompanha, se puder, compartilhe com os amigos, familiares. É importante que você acompanhe justamente as análises que faremos a partir de agora, porque depois de uma grande confusão, a oposição acabou com a obstrução total na Câmara dos Deputados. O movimento só teria sido finalizado em razão de um acordo entre o Centrão e o PL sobre os projetos do fim do foro privilegiado e da anistia. Apesar do presidente da Câmara, Hugo Motta, negar ter se comprometido a pautar essas medidas, o Centrão costurou com a oposição a votação da proposta que retira do Supremo Tribunal Federal a competência para julgar políticos. A avaliação é de que a mudança permitiria que os deputados e senadores trabalhassem com mais liberdade e aprovassem pautas sensíveis, como a anistia, sem temer algum tipo de retaliação do judiciário. A intenção dos parlamentares é de que parte dessas propostas já seja votada rapidamente na próxima semana. Você, Dávila, como avalia esse movimento dos congressistas que querem votar já ao fim do foro privilegiado? Há muitas leituras sendo feitas a respeito dessa possibilidade, indicações de que eles preferem ter mais opções, uma vez que sejam processados, mas também tem leituras que indicam a possibilidade do processo contra Jair Bolsonaro descer. Queria a sua análise. Canhato, a oposição às vezes vem de ilusão que as coisas podem ser votadas de afogadilha e ser aprovadas rapidamente. Não é assim que acontece, nós sabemos disso. Um projeto desse vai demorar, vai ter emenda, vai ter que ir para a comissão, até ser votado, a redação final, a gente saber realmente o que vai ser aprovado, tem um longo caminho. É a mesma coisa com o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo que tivesse os 41 votos, você tem que ter uma comissão especial, tem prazo na comissão especial, precisa ter 54%, precisa ter 54 votos para ir a plenário. É tudo devagar, o parlamento não tem esse negócio, põe aí em votação, aprova e amanhã é a lei. Não é assim que funciona. Então, é um pouco desse senso de que é rapidinho que vão acontecer as coisas, não é verdade. E isso acaba criando frustração nas pessoas. Então, a oposição também tem que ser mais responsável. Tem que falar assim, primeiro, é fundamental aprovar esses projetos. Tanto o fim de fórum privilegiado, como o fim de decisões monocráticas. Olha, quanto tempo nós estamos aqui discutindo decisão monocrática, que foi votado, depois foi engavetado. É assim que funciona a política. Então, vamos fazer pressão popular para desengavetar as medidas monocráticas, vamos fazer pressão popular para andar o fim de fórum privilegiado, vamos fazer aprovar a prisão após segunda instância. Tem muito projeto bom para ser aprovado, mas tem um ritual a ser seguido no Congresso Nacional. Não dá para ter essa celeridade que as pessoas dizem que podem ter. Não é assim que se aprovam as coisas. Então, vamos lutar porque essas pautas são boas, mas não vamos criar a ilusão que colocando pressão a gente resolve isso em uma semana. Não é verdade. E isso só cria mais desilusão com uma população já descrente de políticos e da política. Agora é engraçado, né, Mota? Porque o foro privilegiado foi criado justamente para dar ao parlamentar a tranquilidade para que ele pudesse exercer as suas funções com menor vulnerabilidade, né? Mas as coisas no Brasil se distorceram de uma maneira que hoje em dia eles têm receio do foro privilegiado, né, Mota? E aí você matou a charada, Canhato. Porque o problema do Brasil hoje, o problema principal que nos encara na frente, de frente, é essa disposição de muitas pessoas do Estado brasileiro de distorcer qualquer coisa. Qualquer lei, qualquer determinação, qualquer decisão é distorcida até o infinito para servir aos propósitos políticos ou pessoais das autoridades. Eu pergunto a vocês, como é que isso muda com um projeto de lei? Qual é a lei que vai fazer com que isso mude? Aprovem uma lei, seja lá qual for a lei. Ela vai ser distorcida e usada de uma forma completamente diferente da qual os parlamentares planejaram. É por isso que muita gente viu algum sentido naquele movimento de protesto da ocupação do plenário do Congresso, porque o que mais o parlamentar pode fazer? Vamos supor, num caso mais otimista, que eles amanhã aprovem essa modificação, pelo pouco que eu entendi, porque essa história é muito confusa, mas
aprova, acaba o foro privilegiado, aí os parlamentares agora vão ter processos julgados primeiro no tribunal de nível mais baixo e vai subindo. O que impede esses juízes que vão julgar os parlamentares de terem interpretações completamente desvinculadas da realidade ou da lei? O que impede? Isso já acontece hoje no sistema de justiça criminal. Tem uma decisão da terceira Câmara, se eu não me engano, criminal do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: se o bandido atirar no policial, bandido em fuga, atirar no policial, mas não fizer mira, não se considera isso como tentativa de homicídio. Isso é um exemplo entre milhares de decisões que são tomadas aqui no Brasil. O que adianta, meus amigos, aprovar uma lei hoje, nesse clima que o Brasil vive? Eu acho que o espectador deve ter grande dificuldade para acompanhar e entender o que está acontecendo, porque eu tenho. Primeiro disseram que houve um acordo, depois parece que não há acordo, mas talvez haja um acordo. Eu pergunto, acordo exatamente com quem, companheiro? E para quê? Porque é evidente que há um desequilíbrio entre os poderes. A causa disso, eu já falei aqui, é um fenômeno chamado de juristocracia, que acontece em vários países, inclusive nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil acontece de uma forma mais extrema. Na juristocracia, os tribunais têm a última palavra sobre absolutamente tudo, o que acaba significando quase que a anulação dos outros poderes. Esse é um problema gravíssimo, complexo e que vem aumentando há muito tempo. Ele não vai ser resolvido com um acordo. Eu me arrisco até a dizer, muito pelo contrário. O fim do foro privilegiado em destaque aqui com os nossos comentaristas, e o Mota oportunamente faz esse questionamento, né, Beraldo, de que adianta, olhando para o atual momento do Brasil, principalmente o posicionamento de vários integrantes da Justiça, mas eu acho que os parlamentares fazem o cálculo de que, uma vez encerrado o foro privilegiado, daria a eles, parlamentares, mais chances de defesa uma vez processados, né? Que poderiam ser julgados na primeira instância, uma vez derrotados, recorreriam, iriam para a segunda instância e não seriam julgados somente em uma instância, no caso o STF, por 10 ministros, né? Até estou tirando o presidente da parada. Neto, tem muito malandro no Congresso Nacional. Aliás, não só malandro, tem muito bandido no Congresso Nacional, pessoas que cometem crime. E essas pessoas, obviamente, se aproveitam desses momentos para tentar aprovar legislação que os favoreça. Então, isso é um lado desse assunto. Outro lado do mesmo assunto, é nós entendermos que o Supremo Tribunal Federal não pode se ocupar de ser uma corte criminal, ser uma corte que fica meses e meses e meses a fio, paralisada, tratando desses casos de grande repercussão, porque envolvem pessoas públicas, políticos, e todos os outros casos, aquele gigantesco estoque de casos que estão no Supremo Tribunal Federal, alguns há décadas, não são resolvidos. O brasileiro de verdade, aquele que paga imposto, aquele que está lutando para sobreviver, que precisa de uma decisão justa do Supremo Tribunal Federal, não tem prioridade. Mas, quando o Supremo Tribunal Federal, por conveniência própria, resolve achar que o Brasil foi vítima de um grande conluio que envolvia acabar com o Estado de Direito, como é que é? Tem lá a abolição violenta do Estado de Direito. Aí eles param tudo para tratar disso. Aí eu quero fazer uma rápida comparação, Caniato. O presidente Lula, ele foi acusado de ser ladrão, de roubar dinheiro público, participar de uma quadrilha que roubou dinheiro público. Ele foi acusado, ali teve um julgamento, ele foi julgado, saiu uma condenação. Na primeira instância, essa decisão, esse julgamento, o resultado desse julgamento foi para a segunda instância. Da segunda instância foi para Brasília. E todas as instâncias foram confirmando a sua condenação até que ele efetivamente foi lá cumprir pena. Mas aí vão dizer, não, mas o caso do 8 de janeiro, o caso de Jair Bolsonaro é diferente.
Por que ele é diferente? Porque no caso do presidente Lula, foi roubo. No caso de Jair Bolsonaro, é atentado contra o Estado democrático de direito. É uma tentativa de abolir violentamente a democracia brasileira. Mas eu faço a seguinte ponderação. Para onde foram os casos da Lava Jato? Como é que os políticos, os ladrões, os corruptos, como é que eles se livraram disso? Porque esses processos foram todos para a justiça eleitoral. Qual era a lógica? Não. Eles não roubaram para ficar ricos. Eles roubaram para manipular resultado de eleição a partir de dinheiro roubado do contribuinte. Ou seja, essas figuras usaram o dinheiro infinito, que é o dinheiro público roubado, para interferir de forma objetiva e bem-sucedida, porque eles conseguiram vencer inúmeras eleições assim, e tiraram do povo a legitimidade de escolher de forma isenta. Eles inviabilizaram as possibilidades de vitória dos seus oponentes usando o dinheiro roubado. Aí eu te pergunto, Caneto, pergunto à nossa audiência, existe alguma forma mais direta de destruir a democracia brasileira? Não existe, mas mesmo assim está lá. Na justiça eleitoral, todo mundo foi embora. Não importa quanto roubou, está todo mundo na rua. Mas nesse caso, não. Aí muda-se a interpretação. Não, mas agora é diferente. Agora a gente teve aquela manifestação, aqueles baderneiros, no 8 de janeiro de 2023. Mas e os índios que foram à Praça dos Três Poderes e destruíram tudo? Ah, não, mas é diferente, porque eles são índios, né? A gente invadiu aqui as terras deles, então a gente tem que dar um tratamento diferente. Então é esta hipocrisia, é esta incoerência que precisa acabar. Agora, vai acabar com uma lei dessa? Não, não vai acabar com uma lei dessa. O Brasil precisa urgentemente de uma nova Constituição. Uma Constituição não feita por esses deputados que estão lá para fazer firula, fazer videozinho e militar em causa própria. Precisamos de Constituição feita por gente séria, que não fique olhando para o passado, mas que olhe para o futuro, porque hoje, Caneto, o Brasil é um país sem qualquer chance de um futuro bem-sucedido. Pois é, várias pessoas aqui se manifestando, viu, Dávila, e levantando as muitas teses que foram discutidas de ontem para hoje a respeito da possibilidade do Congresso aprovar o fim do foro privilegiado. E aí tratam de uma questão que seria importante para os parlamentares, uma vez que vários deles têm receio de processos por uso irregular das emendas parlamentares. Esse é um ponto sensível, que inclusive incomoda vários parlamentares. E aí um outro grupo vê nessa pauta a possibilidade de abarcar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entendem que sim, o processo contra ele, aquele que corre no Supremo Tribunal Federal, que trata da suposta tentativa de golpe, esse também poderia descer para a primeira instância. Agora, Dávila, você reforça sobre prazos, né? Assim, não é um projeto que você debate na segunda-feira, ajusta na terça e coloca em votação na quarta. É preciso olhar para a base governista, para a oposição. Seria naturalmente um texto com muitas mudanças, né, Dávila? E eu fico pensando, bom, as indicações apontam para a possibilidade do julgamento do ex-presidente ser finalizado entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro. Essa é a projeção de juristas que foram consultados por vários veículos de comunicação. Daria tempo, Dávila, para tratar de todas as questões que envolvem um projeto como esse, colocar em votação? E aí é preciso também considerar, o presidente da República iria sancionar? Não, iria vetar. Uma vez vetado, o Congresso depois poderia derrubar. Mas assim, é preciso tempo, né, Dávila? Precisa muito tempo, Caneto, porque isso tem que ser votado na Câmara, passar por todas as comissões, ser votado no plenário da Câmara, vai para o Senado, vai seguir a mesma coisa, vai ser votado e se houver modificação, volta para a Câmara. Ou seja, não tem a menor chance desse negócio ser aprovado em 1 mês ou 20 dias, só. Não tem a menor chance, entendeu? Você tem que respeitar os prazos. É que as pessoas não sabem disso. E é o que eu disse, a oposição faz um péssimo serviço ao dizer que não pode só ser aprovado rapidinho. Não pode ser aprovado rapidinho, tem um trâmite. Mas a questão do fórum privilegiado, ela precisa ser discutida com a
racionalidade do que nós estamos falando aqui, da retomada do respeito ao Estado de Direito, à Constituição e à lei. É isso que tem que fazer. Porque quando pega um bom projeto, como acabar com o Fórum Privilegiado, e eu vou explicar por quê, tem primeiro os oportunistas que acham que essa é uma ótima forma de jogar para a primeira instância, que é mais fácil corromper o juiz, arrumar um acordo lá e acabar não sendo condenado. Mas se olharmos, tirando os oportunistas, amanhã vamos dizer o seguinte: muda a Suprema Corte, passa a ter uma Suprema Corte sensata, é ou não é, Mota? Aí todo mundo falando, agora eu quero voltar para ser julgado pela Suprema Corte, porque tem gente sensata lá, é muito melhor do que ficar na primeira instância. Então, não dá para ser tratado com casuísmo esse negócio, precisa ser tratado com seriedade. Qual é a seriedade? Princípio democrático básico: a lei é igual para todos. Portanto, já é uma excrescência existir uma coisa chamada fórum privilegiado, ou seja, privilégio de algumas pessoas. No Brasil, Caniato, 55 mil pessoas têm acesso a esse fórum privilegiado, ou seja, ser julgado no Supremo Tribunal Federal e não nas outras instâncias da Justiça. Não existe esse negócio de fórum privilegiado em nenhum lugar do mundo. Como nós já falamos aqui, nos Estados Unidos, o único que tem fórum privilegiado é o presidente dos Estados Unidos. Em outros países, ninguém tem. Todo mundo começa a ser julgado pela primeira instância e segue o ritual justamente para você poder recorrer e o transitado julgado é lá na frente. Então, primeira coisa, tem que acabar com o fórum privilegiado. Não existe a palavra privilégio igual a democracia, onde a lei é igual para todos. Então tem que acabar com esse negócio. E não é para beneficiar os parlamentares agora que estão com medo do Supremo ir para a primeira instância. É porque é uma excrescência. Não existe na democracia essa história de um fórum que alguns cidadãos são tratados de um jeito e a maioria é tratada de outro jeito. Então, primeira coisa, tem que acabar por uma questão moral, de princípio, uma questão de defesa de princípios e valores democráticos. Segundo ponto, tem que respeitar todo este ritual. E aí o Mota toca num negócio muito importante. Bom, a primeira instância não comete um monte de erro? Comete. E aí a gente precisa aprovar uma outra medida, que é mudar o Conselho Nacional de Justiça. Não pode deixar juiz ascender na carreira desrespeitando a Constituição e a lei. Eu vou dar um exemplo aqui. Quase 50% dos processos hoje na Suprema Corte são questões trabalhistas, de juízes trabalhistas que não respeitam a lei, não cumprem a lei e a Constituição. Se teve uma reforma trabalhista, criou um novo preceito, isso precisa ser seguido à risca. Então você precisa ter o Conselho Nacional de Justiça punindo esses juízes contraventores, porque eles não respeitam a lei, eles respeitam de novo a ideia do direito trabalhista que está na cabeça deles e não que está na lei. Isso é um absurdo, não tem Estado de Direito nesse sentido. Existe, então, milhares de juízes no país, cada um tem uma ideia do que é o direito. E aí não tem direito, você tem estabilidade das regras do jogo. Então, é preciso, sim, ter medidas, principalmente internas na Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, punindo juízes que não cumprem a lei. Como o Mota falou aqui, não pode existir, ter uma lei, aí o juiz fala, não, se o cara não mirou, não é atentado. Como não é atentado? Está no Código Penal, tem que cumprir o que está na lei. Então, a gente precisa fazer muita reforma, a gente precisa parar de ter essa ideia infantil que aprovando uma lei resolve os problemas do país. Não, resolve os problemas do país cumprindo leis que foram aprovadas. É isso que nós temos de fazer. E nós temos de acabar com o fórum privilegiado porque é incompatível com o princípio democrático de que a lei é igual para todos. A produção trouxe, inclusive, uma informação aqui, o Felipe Gustavo compartilhou uma reportagem que já foi publicada por um jornal, e aí a repórter verificou essa informação ou essa possibilidade com o jurista. E o jurista Jean Menezes de Aguiar, professor da FGV, disse o seguinte: impossível descer para a primeira instância porque não dá mais tempo de se fazer uma alteração dessa em tão pouco tempo, até porque o processo está praticamente na fase de sentença. E aí ele finaliza dizendo que o juiz Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, já finalizou a instrução, colhendo provas, depoimentos, surgindo aí o princípio da identidade física do juiz, ou seja, deverá em regra ser este órgão, este juiz,
que dará a sentença. Ele menciona que o Código de Processo Penal quer a validação da percepção do juiz sobre as provas colhidas. Essa é a manifestação do jurista em questão. Você quer fazer um complemento, Dávila? Sim, o ponto é o seguinte, esse oportunismo de acabar com o fórum privilegiado agora não é por causa do presidente Bolsonaro, não. É porque eles estão com medo de ter que responder sobre essas emendas parlamentares vergonhosas, sem nenhuma transparência, que pode cair no colo de um juiz no Supremo e começar a caçar mandato de deputado. É esse o problema. Por isso que eles querem ir para a primeira instância. Não tem nada a ver com a questão do presidente Bolsonaro, tem a ver com a questão deles mesmos. Eles estão com medo de começar um questionamento pesado nas emendas, como já começou com o ministro Flávio Dino, e isso acabar sobrando para eles no Supremo e ali não tem mais para onde recorrer se forem condenados. Sim, não, e é possível também aumentar o prazo para decisão, né? Porque como eles vão recorrer para instâncias superiores, há vários dispositivos para você alongar essa avaliação. Enfim, você, Mota, quer fazer um complemento nessa discussão, os vários pontos trazidos pelo Dávila e pelo Beraldo? São pontos bons. Eu vou dar as minhas sugestões aqui. 3 sugestões para não ser muito longo. Primeiro, como eu já falei várias vezes, retomar o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada a não ser em virtude de lei. Tem lei proibindo alguém de fazer postagem nas redes sociais? Não, não tem. Então vai fundo, meu filho. Poste o que você quiser. Segundo, é o fim da juristocracia. Em um Estado de Direito, em uma democracia com Estado de Direito, uma república, o judiciário não tem sempre a última palavra. Depende do caso. Às vezes é o judiciário, às vezes é o legislativo. E, por último, Corte Suprema é para julgar um número limitadíssimo de casos que tenham repercussões constitucionais. Essa é a definição da Corte Suprema nos Estados Unidos, de onde nós copiamos o modelo. Agora, eu acho que para atingir esse último objetivo, me parece, só com uma nova Constituição. Mas nós vamos fazer uma nova Constituição agora, nesse momento maluco? Eu acho complicado. Então, qual é a saída? Eu não tenho a mínima ideia, meus amigos, mas eu sei qual é o primeiro passo. O primeiro passo, para mim, é óbvio: anular todos os processos que foram criados e conduzidos de forma ilegal e inconstitucional e colocar em liberdade, hoje, as pessoas que nunca deveriam ter sido presas. Pois é, mas agora é preciso considerar também uma estratégia que vem sendo discutida entre alguns parlamentares da direita, viu, Beraldo? Principalmente deputados, sobre a questão que envolve o fim do foro privilegiado, uma proteção a mais que seria dada a esses parlamentares, inclusive para votarem e aprovarem temas sensíveis. O nosso coordenador, as pessoas que nos acompanham nunca ouviram, mas ele fica nos bastidores, o Felipe Gustavo, conversou com 3 parlamentares hoje à tarde e aí justamente alguns relataram o desenho de uma estratégia que possivelmente será colocada, será iniciada nos próximos dias. A ideia de votar o foro privilegiado, acabar o fim do foro privilegiado, Beraldo, tem essa questão que o Dávila mencionou, o receio com os processos que envolvem o uso irregular das emendas parlamentares, sim. E essa pauta que o Dávila menciona, isso agradaria a todos os parlamentares, de todos os espectros políticos. Agora, essa que os parlamentares disseram, trata de uma proteção para que eles, depois, com o fim do foro privilegiado, pudessem votar temas sensíveis, como o PL da anistia. É possível conectar? Faz sentido? Acaba com o fim do foro privilegiado, para, na sequência, colocar o PL da anistia em votação, uma vez aprovado, eles estariam blindados? Não faz sentido, Canhoto. Não há blindagem, né, dessa forma de que você evita qualquer tipo de represália, mas veja só no caso do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A pessoa ou os senadores que votam o impeachment, eles estão submetidos ao julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente, o impeachment de um ministro deixa os outros apreensivos, acuados,
de uma certa forma, e por tudo que nós estamos vendo, isso seria tido pelos que lá ficarem como um ataque à corte, e haveria uma tentação de represália. Porque isso hoje é feito no Brasil sem nenhuma cerimônia. Então, caso não exista o foro privilegiado, claro, tem corporativismo, tem aqueles que estão lá na primeira instância querendo aparecer, tem aqueles que querem fazer gestos, acenos, para agradar os ministros de corte superior, porque com isso eles podem conseguir promoções, eles podem conseguir apoio para se movimentar na carreira, isso tem, claro. Só que, dado todo o trâmite, toda a demora para subir entre as instâncias até chegar em Brasília, esses casos já chegariam lá em um outro momento, com uma outra temperatura. Então, seria muito mais seguro para os próprios senadores votarem o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso também se aplica para a anistia, porque a anistia não deixa de ser um tema que representa essa queda de braço com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está acelerando. Lembro aqui o processo do mensalão, que tinham inúmeros registros, vídeos, delações, documentos, tinha tudo. Demorou 8 anos para ser julgado. Este caso do 8 de janeiro, dessa trama golpista, é com base na delação de uma pessoa e um documento que não foi assinado e também não foi colocado em prática. E aí já estão fazendo isso em 4 meses. Quer dizer, é óbvio que existe uma pressa, uma vontade do Supremo Tribunal Federal de se mostrar implacável contra os seus inimigos políticos. É uma aberração, porque a gente está vendo claramente uma conduta política da Corte Suprema, mas é o que a gente está vendo todos os dias. Portanto, faz sentido sim, Caniato, linkar uma coisa com a outra. Acabar com o foro privilegiado fortalece a posição, a desenvoltura de deputados e senadores para tratar dos temas que estão quentes aí no Congresso.